Atividade apresentada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Suzano, como requisito avaliativo da disciplina de Estratégia Empresarial do curso técnico em Administração, sob a orientação da professora Marcela Leite. Livro Arte da Guerra, de Samsung, resumo do capítulo 6. Alunos: Renato Silva de Araújo, Cíntia Santana Quintino, Núbia Nascimento. Sun Tzu foi um filósofo, estrategista e general chinês que viveu de 544 a 496 a.C. Ao escrever o livro Arte da Guerra, o autor ensina ao longo dos 13 capítulos estratégias e táticas de combate. A obra tem por objetivo prestar conselhos e ensinamentos de estratégias usadas em guerras, mas que são perfeitamente adaptáveis às diversas áreas do mundo atual. Segundo CPS, disse: em geral, aquele que for o primeiro a ocupar o campo e aguardar a chegada do inimigo estará descansando para o combate. Aquele que chegar depois ao campo de batalha e se precipita para entrar em combate estará exausto. Inicia o capítulo abordando os pontos fracos e fortes. Menciona que o combate inteligente se sobrepõe em frente ao inimigo e não permite que ele se movimente em campo. Propõe uma vantagem invisível ao inimigo que ele irá se aproximar. Quando ele se aproximar, ameaça-o. Nunca o deixe parado, faça com que ele se movimente bastante entre o campo para poder descansar mais rápido. O deixe faminto quando estiver com mantimentos. A arte da guerra é rígida por 5 fatores constantes. Moral. As pessoas devem estar em pleno acordo com suas regras, para segui-las cegamente, pouco se importando com qualquer perigo à vida. As regras definidas pelo moral regulam o modo de agir das pessoas, associadas aos valores estabelecidos por cada sociedade a partir da consciência individual, que distingue o bem do mal. Os princípios morais, como a honestidade, o respeito, a virtude, determinam um sentido moral de cada indivíduo. A moral orienta o comportamento do homem diante das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social. Sendo assim, a moralidade que faz com que as ideias das pessoas estejam de acordo com seus superiores. Assim, elas irão compartilhar o medo e a aflição da guerra, estando ao lado dos interesses do Estado. Clima significa dia e noite, o frio e o calor, as variações climáticas e estações. Compreendê-las para se adaptar ao clima aponta aquele que vencerá a guerra. Na guerra, todas essas variações climáticas e estações têm que ser adaptadas para aqueles que querem vencer a guerra. Aquele que não esforçar e conseguir será derrotado. Porque o grande guerreiro enfrenta o dia, a noite, o frio, o calor, a primavera, o verão, o outono e o inverno. Guerreiro engloba as distâncias, que podem ser imensas ou pequenas, de caminho seguro ou imprevisível, por territórios abertos ou em estreitas passagens. Enfim, tudo aquilo que determina suas chances de vencer ou morrer. Este indica as condições naturais do terreno. Se este terreno é longe ou perto, se é estrategicamente fácil ou difícil, se é amplo ou estreito, se as condições são favoráveis ou desfavoráveis. Sendo assim, dessas condições apresentadas, quais são as chances de sobrevivência neste terreno? Líder deve se fazer presente pelas virtudes do saber, da verdade, benevolência, coragem e rigor. Faz referência como saber que, neste caso, é o dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a ser seguido. A verdade é manter o caráter na guerra. A benevolência é a complacência com inferiores, entre aspas, inimigos. A coragem é a perseverança ao enfrentar o inimigo, e o rigor é o acanhamento entre o inimigo. Método e disciplina são as formas de organização da tropa. Suas subdivisões, a ordem de patentes entre os oficiais. Questões como a manutenção das estradas, pelas quais os suprimentos deverão chegar ao exército, ou o controle das despesas militares, devem ser sempre analisados. É o que diz respeito a exército de comando rígido e de uma estrutura de apoio logístico.
Arme-se contra o inimigo se ele for poderoso. De acordo com CIPIES 2013, com inteligência e argumentos muito racionais, Samsun expõe no seu livro, capítulo 6, a importância da obediência, disciplina, planejamento e motivação das tropas. A primeira batalha que devemos travar é contra nós mesmos. Para atingir uma meta, é necessário agir em conjunto, conhecer o ambiente de ação, os obstáculos a serem vencidos e, é claro, conhecer seus próprios pontos fracos e fortes. A grande sabedoria é obter do adversário tudo o que desejar, transformando seus atos em benefícios. Em relação aos comandados, é preciso manter uma disciplina rígida, ser respeitado, ter prestígio, ser temido. Para isso, é preciso agir rápido à medida que as infrações ocorram. A superioridade numérica isolada não confere vantagem, mas a determinação de um líder sim. Essa obra trata da vontade de agir e conseguir conquistar objetivos. Esses princípios podem ser aplicados por indivíduos no confronto com seus oponentes, exércitos contra exércitos e empresas contra suas concorrentes. Portanto, deve ser o primeiro a atacar a estratégia do inimigo. Em seguida, devem se romper as alianças dele. O melhor passo seguinte é atacar seus exércitos. Se o inimigo estiver unido, insiste a divisão entre os seus soldados. Segundo CIPIES, considera que, em uma guerra, quando os dois inimigos se unem, os soldados de ambos os lados geram entre si uma discordância. A guerra é gerada quando o líder de cada exército disputa algum interesse como a cobiça pelas riquezas, domínio de territórios, cultura, religião, costumes diferentes, a disputa entre poder e ambição. Conforme a autora, ao entrar em campo e ambos os exércitos entrarem em contato entre si, eles vão ser mais inimigos, pois estão disputando por algum objetivo, e quando os líderes se unem, esses mesmos soldados automaticamente vão gerar uma desarmonia entre eles, pois desde o começo eles estavam lutando para acabar com todos do seu lado oposto. Conclusão. Concluímos que o uso de táticas, por exemplo, o objetivo, é esconder seus projetos para conseguir a vitória. Pode ser dadas pelas táticas dos próprios inimigos, as táticas militares, que são como a água, que se move de cima para baixo, evitando os pontos fortes do inimigo e atacam os seus pontos fracos. Sendo assim, o modo de lutar nunca permanece constante, igual à água, que nunca flui no mesmo sentido. Aquele que dirige as batalhas com habilidade pode obter a vitória, empregando táticas apropriadas de acordo com as situações do inimigo. Conforme Samsun, se desejamos lutar, o inimigo será forçado a um confronto, mesmo que esteja abrigado atrás de vossos profundos e grandes trincheiras. Tudo o que se deve fazer é atacar um ponto que ele seja obrigado a defender.